Olá, eu sou a Silvia Zago, advogada, professora e palestrante, e esse é o Além da Lei, o podcast criado em parceria com a ESA, a Escola Superior de Advocacia da OAB. Por aqui eu trato das demandas e desafios dos profissionais do universo jurídico que diariamente são desafiados a construir novas formas de se pensar e de se entregar ao direito. Então, se você transita ou habita nesse universo, esse podcast é para você. Mas ele também é feito pensando em você que é de outra formação e que, da mesma forma, tem sido desafiado pelas mudanças impostas pelas novas tecnologias e por essa nova forma de viver a vida. Portanto, esse podcast é idealizado para agregar valor à sua vida e à sua carreira. E se você quiser participar da construção desse conteúdo, eu vou adorar. Envie sugestões de pauta para silvia@silviazago.com.br ou então pelo LinkedIn ou Instagram. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago ADV. Então, resumindo, nesse podcast eu tenho falado das demandas, dos desafios, das expectativas e das perplexidades que de forma geral têm afetado os profissionais de todas as áreas. Porque independente da carreira ou da formação, humanos é que somos. Olá! Será que só eu que às vezes me sinto exausta, exaurida de tanta conexão? Hoje a gente vai mergulhar num tema que está diretamente ligado ao nosso bem-estar, à nossa produtividade e à nossa sanidade mental. A gente vai falar sobre cultura do sempre ligado, também conhecido como always on. E como a tendência de energy first, ou seja, priorizar a energia mais do que simplesmente o tempo, pode ser a salvação para muitos de nós. Esse é um episódio para quem já fechou o notebook às 18 horas e mesmo assim respondeu mensagem de trabalho, nem que fosse só para dizer ok. Para quem está cansado de estar online o tempo todo e quer encontrar uma forma mais sustentável de trabalhar sem virar um zumbi digital. E, claro, para quem quer fazer isso de maneira inteligente. O Always On é basicamente a expectativa, interna ou externa, de estar disponível, conectado, digitando mensagem, verificando e-mail, ligando Zoom, Teams, mesmo fora do horário de trabalho. Esse fenômeno tomou forma e tomou força com o trabalho remoto, o trabalho híbrido. Quando seu escritório e sua casa fica mais difícil dizer chega por hoje. Mas em termos mais técnicos, tem um conceito chamado digital presenteísmo, que é quando a pessoa está presente digitalmente, responde, fica visível o tempo todo, não necessariamente executando só tarefas, mas reforçando a sua presença para mostrar comprometimento. E isso você já deve imaginar, gera uma sobreposição entre tempo de trabalho e tempo pessoal. E essa linha tênue é onde muitos de nós tropeçamos e até nos perdemos. De regra, ou pelo menos no nosso imaginário, as ferramentas digitais que deveriam facilitar o trabalho, e vamos combinar, facilitam mesmo, trouxeram um problema. Notificações constantes, plataformas de comunicação instantânea, reuniões saltando da tela e, como consequência, o tal do ping fatigue, que é o cansaço, a exaustão de estar sempre respondendo. Segundo uma pesquisa da Microsoft, os trabalhadores estão presos num ciclo de dia de trabalho infinito. Muitas pessoas recebem 117 e-mails por dia, sendo interrompidas a cada 2 minutos aproximadamente durante as horas de trabalho. Isso foi uma pesquisa do The Times lá da Índia. Fora isso, reuniões espontâneas são cada vez mais comuns.
Mais da metade das reuniões agora são chamadas na hora, sem agendamento formal, o que fragmenta e esfacela o tempo de foco e aumenta a sensação de estar sempre disponível. E mais do que isso, sempre pronto. E aqui começa a parte mais séria. Mas calma, eu não vou te dar sermão. Se fosse para dar sermão em alguém, eu começaria por mim mesma. Um dos efeitos mais evidentes é o burnout digital. Tem um estudo recente da The Interview Guys que mostra que existe um paradoxo, ou seja, embora muitos trabalhadores remotos reportem maior autonomia e motivação, 86% dizem sofrer burnout. Segundo a Forbes, o job burnout, ou seja, o burnout de trabalho, atingiu 66% dos trabalhadores em 2025, que é um número altíssimo. A sobreposição entre trabalho e vida pessoal sem fronteiras físicas, ou seja, a casa que virou escritório, sala de aula, estúdio, contribuiu muito para que esse esgotamento acontecesse. Tem muita gente falando sobre a dificuldade em desconectar, falta de pausas reais e aquela sensação de estar sempre de plantão. E sem ganhar adicional, né? Se de um lado as ferramentas digitais ajudam, de outro também atrapalham. 69% dos trabalhadores remotos relatam níveis elevados de burnout, exatamente por causa dessas ferramentas. E em muitos casos, a pessoa checa e-mail fora do trabalho. Nesse caso, 81% admitiram fazer isso. 63% nos finais de semana e 34%, acredite, nas férias. Ou seja, é o trabalho sem limites ou o trabalho infinito. O outro lado, e eu acho que você já sentiu isso, são as interrupções constantes, especialmente por notificações. Elas minam o tempo para focar em tarefas profundas que realmente exigem a nossa concentração. O tecnoestresse, o estresse provocado pela tecnologia, ele existe e ele é real. No Brasil, já há estudos falando sobre burnout digital como uma epidemia silenciosa. Sintomas como insônia, irritabilidade, dores musculares, déficit de concentração são frequentemente relatados em pessoas que estão imersas nesse sempre ligado, nesse always on. Além disso, a presença digital constante está online para mostrar que está engajado, que está conectado, que está ligado com tudo que está acontecendo. Pode se tornar uma forma de desgaste emocional, porque exige muita energia, e não só para produzir, mas para se mostrar produtivo. Trabalhar sem pausas ou sem momentos de recarga drena, suga a nossa bateria interna. Muitos de nós já sentimos que no final do dia o corpo pede descanso, mas o celular ainda vibra. A mente ainda está no trabalho e a gente se sente exausto antes mesmo de descansar de verdade. Esse desequilíbrio afeta não só a produtividade, mas a criatividade, a motivação e especialmente o nosso bem-estar geral, com impacto direto dos nossos relacionamentos e na nossa performance. Mas agora eu vou lançar luz das nossas trevas. Se sempre ligado, se always on é o problema, Energy First pode ser a solução, ou pelo menos parte dela. A abordagem Energy First prioriza a energia individual, energia física, mental, emocional, mais do que apenas tempo de trabalho. Não é sobre quantas horas você trabalha, é sobre quando você tem mais capacidade de entregar, produzir e se regenerar, se recompor. Em vez de pensar, tem que estar online 8 horas por dia, a lógica é outra. A lógica é, quando minha energia está no auge, vamos aproveitar. E quando está em baixa, é hora de descansar, de recarregar e de me reorganizar. Em geral, nós temos ritmos diferentes. Tem aquele ser humaninho que é produtivo de manhã bem cedo. Outros só acordam após o almoço. E tem gente que rende mais à noite. Se a cultura do trabalho reconhecer isso, ela pode permitir que cada pessoa trabalhe nos momentos em que é mais eficiente, sem penalizar quem não está plugado o tempo todo. Também favorece o equilíbrio mental, as pausas estratégicas, períodos de silêncio digital, recargas programadas. Tudo isso reduz o risco de esgotamento. Quando a gente valoriza a energia, a gente permite que a pessoa desconecte sem culpa.
Não é fui preguiçosa, é preciso regenerar para manter a qualidade. E nesse caso, a gente abre espaço para práticas de autocuidado no trabalho. Pausas, meditação, caminhar, mudar de ambiente, respiração consciente. Isso reduz a pressão de performance digital. Então, se não quiser responder e-mail à noite, quem manda é você, mas com regras claras. Não a cultura do responde agora, porque senão parece que você não está comprometido. Mas agora, para dar peso a esse episódio, porque podcast bom tem que ser bem fundamentado, aqui vão alguns dados recentes e algumas tendências também. Como eu já falei, 60% dos trabalhadores relataram burnout em 2025, segundo a Forbes. Outro levantamento da GFoundry aponta 86% dos trabalhadores remotos que reportam esgotamento, mesmo tendo mais autonomia. O Infinity Workday, estudo da Microsoft, mostra interrupções no trabalho a cada 2 minutos em média. No Brasil, o relatório ANDT, Associação Nacional de Direito do Trabalho, aponta que o burnout digital já é problema de saúde pública. Reuniões seguidas, notificações contínuas, esgotamento emocional são sintomas reais para muitos de nós. Tem um estudo na Europa que diz que quase metade dos trabalhadores, na verdade 47%, querem períodos estruturados de silêncio digital. Momentos sem e-mail, chat ou notificações. E isso para focar naquilo que realmente importa. As ferramentas modernas, reuniões espontâneas e plataformas de comunicação são apontadas como grandes causadoras dessa necessidade de desconectar para reconectar com foco. Mas para trazer humanidade para esse episódio, nada como contar uma historinha. Imagine uma doutora advogada, a doutora Laura, profissional brilhante, especialista em contratos, que adotou home office há mais de 2 anos. Ela adora a flexibilidade. Consegue resolver uma pendência antes de tomar um café, faz umas reuniões importantes, mas de casa. Mas quando chega a noite, seu celular continua vibrando. Mensagens de cliente, e-mail de sócio, notificação do time. Laura, você viu isso? Ela responde, mesmo exausta, porque sente que se não responder, a visibilidade dela cai, parece que ela não é tão presente e, pior que isso, o seu valor também diminui. Com o tempo, Laura percebe que está esgotada, dorme mal, tem ansiedade e fica se questionando. Será que eu trabalho demais ou será que eu vivo de aparência? Coisas para se pensar. A gente pode comparar a vida always on com um celular velho, sem modo de economia de bateria. Você usa, mas nunca tem certeza se ele vai aguentar até o fim do dia. Daí você entra na economia de energia. Começa a fechar apps, desligar notificações, fica mais seletivo sobre o que responder. E aí, seu telefone humano, ou seja, você mesma, começa a durar mais, render mais e quando recarrega, volta com força total. Várias empresas já estão percebendo que não dá para manter esse modelo de respostas 24 horas, tipo farmácia 24 horas. A pesquisa da Twilio, lá no Reino Unido, mostra que muitos funcionários estão exigindo silêncio digital, bloqueios de notificações, períodos sem mensagens, para retomar foco e preservação de energia. Então, fique atento aos sinais, porque isso significa uma mudança de cultura. E acredite, é uma mudança necessária, vital, se a gente quiser se manter produtivo sem levar na bagagem um belo de um burnout. Mas então agora a gente vai ver como aplicar essa mentalidade Energy First no seu trabalho e na sua vida. Bom, em primeiro lugar, a gente vai definir as nossas janelas pessoais de energia. E isso passa pelo autoconhecimento. Em quais momentos do dia você rende mais, manhã, tarde ou noite? Alinhe com a sua equipe, com clientes, esta preferência, se possível, claro. Olha, eu prefiro responder mensagens entre 9 e 11 da manhã, porque depois eu preciso focar no trabalho. Dá para usar ferramentas como calendário, bloqueio de horário, e isso tudo para proteger seu tempo. Você pode negociar com seu time ou com seu gestor
A criação de momentos livres de notificação ou mensagens. Por exemplo, sem reunião e sem chat das 14 às 15. Use modos de não perturbe no celular, não perturbe no computador. E isso não é vergonha, isso é autocuidado. Também dá para criar pausas reais, não só a hora do cafezinho, do banheiro, mas momentos para caminhar, respirar, desestressar e mudar de ambiente. Tem uma regra bacana que é a 52-17. 52 minutos de foco profundo, depois 17 minutos para recarregar. Levantar, beber água, dar uma respirada. Então reserve tempo para sua saúde mental. Meditação, exercícios, não precisa ser pesado, pode ser exercício leve, pausas regulares. E isso não como um luxo, mas como parte do seu trabalho. Na verdade, é uma mudança de mentalidade. Se você é um líder ou uma líder jurídica, pode propor políticas de Energy First para sua equipe, definir horários de foco, promover cultura de pausa, incentivar o direito de desconectar. Também pode educar seus pares e clientes sobre a importância de respeitar esses limites, porque isso também faz parte do processo. Trabalho sustentável é mais produtivo, com menos turnover e também evita esgotamento. Você pode também criar métricas qualitativas, não só quantitativas, porque sucesso não é só quem está conectado mais tempo, mas quem entrega bem, além de preservar a saúde mental e manter a qualidade. E fica atento aos sintomas de burnout. Exaustão constante, irritabilidade, queda de foco, insônia e, claro, desmotivação, aquela falta de vontade para tudo. A gente sabe que no direito muitas vezes a gente lida com prazos absurdos, clientes exigentes, demandas urgentes. O sempre ligado, o always on, pode ser a norma, de repente virou a regra, especialmente para quem trabalha em departamentos internos ou em escritórios de advocacia. Burnout na advocacia não é só uma questão pessoal, causa turnover, afeta a qualidade dos serviços, diminui a capacidade estratégica. Se advogadas e líderes jurídicos não cuidarem da energia do time, a performance jurídica pode cair. E não é só quem produz mais hoje, mas sim quem permanece bem para continuar produzindo amanhã. Ao adotar a mentalidade do Energy First, escritórios e departamentos jurídicos podem se tornar mais sustentáveis, menos sobrecarga, menos rotatividade, mais comprometimento real. E não só o performático, ou seja, o famoso teatro corporativo. Além disso, profissionais com essa consciência podem usar seus conhecimentos, sua influência, para advogar internamente por políticas mais humanas de trabalho, como, por exemplo, na negociação de um contrato de trabalho ou definindo políticas internas de bem-estar. Então, meu querido e minha querida, aqui vai a provocação final. Você não precisa estar sempre ligado para ser relevante, produtivo ou bem-sucedido. Aliás, muitas vezes, está menos disponível. Pode te tornar mais poderoso ou mais poderosa, porque você protege sua energia, sua criatividade e sua saúde mental. Se você se sentiu tocado por esse episódio, então eu te convido para refletir. Qual é o seu momento de pico de energia? Você está aproveitando esse momento para trabalhar focada ou está gastando sua bateria em notificações e reuniões? O que você pode negociar, implementar hoje para ter mais recargas e menos ruído digital? E se você é um líder jurídico, uma gestora, que tal trazer a cultura de Energy First para o seu time? Proponha pausas estruturadas, instigue o silêncio digital, cuide para que sua equipe não vire zumbis de notificação. Porque advogar é bom, mas advogar com saúde e principalmente saúde mental é melhor ainda. E por hoje é só, pessoal. Lembrando, o podcast Entre Linhas e Leis, conduzido pelo Dr. Eric Ciconelli, está no ar e está imperdível. Para os cinéfilos de plantão, a série Cine Direito, dirigido pelo Kaique Souza, está no canal da ESA do YouTube. Se você gostou desse episódio, ouça de novo. Se gostou muito, compartilhe com um amigo. Abraço, saúde, até o próximo podcast.